Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes. Vamos repercutir com vocês a entrevista do CEO do São Paulo, Márcio Carlo Magno, onde foi citado no áudio, onde estava envolvida ali o Douglas Schwartzman e também a ex-mulher do Casares, Mara Casares, que ainda no papel somos casados, tá pessoal? Uma informação que foi até levada pelo Arnaldo, do canal Arnaldo Tironi, ele acabou falando isso. Eu não sabia, eu achava que ela já tinha separado do Casares até no papel, mas isso não aconteceu ainda, tá? Mas enfim, o Globo Esporte procurou o CEO do São Paulo, onde foi citado ali, né, no áudio, e ele falou aí, dando justificativas, explicando que não teve participação nem nada. Vamos acompanhar aí, mas antes sobe o likezão e se inscreva no canal se possível. Estou deixando o link da matéria do Globo Esporte aqui na descrição do vídeo. Bom, a matéria diz o seguinte aqui: Carlo Magno diz que proibiu sessão de camarote do São Paulo após show da Shakira e nega ter recebido dinheiro. Superintendente citado em áudio, que revela esquema para venda ilegal no Monumbis, afirma que Mara Casares não podia comercializar espaço. A única coisa que eu ganhei foi um grande problema, segundo aí o Carlo Magno. Então, vamos ouvir aqui o áudio dele. Vou colocar na tela para vocês acompanharem de novo os créditos do Globo Esporte. Vamos lá. Que o Douglas é muito claro, assim, aliás, é muito claro em partes, né? Mas ele fala para essa pessoa, né? Ele fala: você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou. E com o seu nome envolvido nesse áudio, todo mundo acaba sendo muita gente, né? Então a gente precisa perguntar: você ganhou dinheiro nesse esquema que eles falam no áudio? Não, de forma nenhuma, não ganhei dinheiro. A única coisa que eu ganhei é um grande problema aqui para a gente poder resolver internamente, tá? Acho que até a sindicância instaurada é exatamente para isso, para entender o que é o todo mundo ganhou. Eu não sei o que é todo mundo ganhou. E o São Paulo precisa entender se alguém ganhou, se alguém perdeu. Então esse é o grande ponto do áudio dele. Agora, eu não tenho nenhuma relação financeira com esse processo. Bom, vou botar aqui nessa parte que ele disse que a única coisa que ele ganhou foi um grande problema. Vamos ouvir aqui, ó. Ganhei dinheiro. A única coisa que eu ganhei é um grande problema aqui para a gente poder resolver internamente, tá? Um grande problema que eu ganhei para a gente resolver internamente. Então, isso dá a entender que internamente eles iriam tentar resolver a questão e nós aqui não iríamos ficar sabendo. O que iria acontecer? Eles iriam continuar lá dentro do São Paulo trabalhando normalmente. Porque a sensação que dá para nós aqui, a opinião, é que os conselheiros do São Paulo lá dentro, eles fazem merda. O São Paulo, né, todo mundo ali dentro, vai tentar fazer o máximo para amenizar a situação. Isso aconteceu em outros casos aí do São Paulo. Aconteceu. Então, cara, isso é triste pra caramba. Porque um CEO do clube, tendo conhecimento disso, cara, e é uma parada que tá desde fevereiro acontecendo, olha, sei lá, mano. Por mais que ele não tenha de fato envolvimento, igual ele tá falando, que não ganhou dinheiro nem nada, mas ele, como CEO, ele tinha que intervir. Sabendo do caso, falar: opa, já vamos afastar as pessoas aqui, vamos tentar resolver isso, porque eu não quero o problema para mim. Então, se ele tivesse preocupado com a imagem dele, já teriam cortado lá atrás, tá? Vamos lá, vamos continuar o próximo áudio, rapaziada. Márcio, hoje a gente publicou uma reportagem no GE que contém um áudio de uma ligação muito longa em que seu nome é citado. É uma gravação longa, mas as duas vezes em que o seu nome foi citado, são as duas vezes que já são de conhecimento público. Uma delas fala-se que você cedeu um camarote que foi comercializado, segundo os próprios envolvidos na ligação, clandestinamente depois. Você teria cedido esse camarote para a Mara. E o outro momento é quando eles dizem que você está pressionando para saber o desfecho de um processo que está correndo na justiça, é público. Eu queria saber qual a tua versão sobre isso, se você de fato cedeu esse camarote para a Mara, sabendo que ela ia comercializar e repassar esse camarote com fins comerciais depois. Tá, Obrigado, a gente Márcio. fez a cessão do camarote para a diretoria feminina, tá? Esse é o primeiro ponto. O áudio é um áudio extremamente ruim para a instituição. A gente
a gente também teve conhecimento do áudio através da reportagem, né? E aí a gente precisava entender um pouco o ocorrido, né? A gente fez a sessão para a diretoria feminina, e a diretoria feminina tinha parceria com uma das pessoas envolvidas para desenvolver projetos na área social. Então, esse camarote, primeiro, não é de uso clandestino. Ele não tem nada de clandestinidade aqui no São Paulo. Muito pelo contrário, é um camarote que já foi usado pela família do cantor do Coldplay, já foi usado para tirar fotos do Bonovox em outras situações. Ele, às vezes, é utilizado para hospitalidade, porque é um camarote que, algumas vezes, não tem valor econômico, porque ele não tem visão. Então, Bom, aqui, cara, rapidinho, galera. Não é nesse sentido que tem um espaço ali clandestino, fazendo coisa errada. Foi a forma que foi feita a parada para esse dia, tá? Então ele está tentando amenizar aqui a fala que foi levada no áudio, né? Então não é isso literalmente que é algo clandestino. Aconteceu nesse dia. Todo mundo sabe, pô. Todo mundo entendeu o sentido da parada, né? Aqui está querendo levar um outro ponto, né? Ah, mas quem participa lá do camarote, não, ele existe e tal. Cara, a gente sabe disso. A questão é que para esse momento ele existiu e foi conduzido de forma clandestina, igual foi falado no áudio. Pô, as próprias pessoas do áudio falaram isso, pô. o que ocorre quando há comercialização dos camarotes aqui no São Paulo? São camarotes que têm visão e camarotes que não têm visão. E a gente utiliza os camarotes assim para fazer recursos, porque a gente pode vender a uso institucional ou com parcerias, através de permutas. Porque a gente tem inúmeras permutas para baratear o nosso custo. Então a gente tem 3 vertentes de negociação. Nesse caso específico, a diretoria de marketing tem um mapeamento de todo o estádio e como esse camarote não tinha visão, a gente foi acompanhando e quando houve a solicitação da diretoria feminina, nós designamos esse local para que eles fizessem a hospitalidade através da empresa que é uma das partes no processo. É basicamente isso. A gente chegou a ter ciência que houve comercialização no dia do show, que um grande player do mercado havia comprado de uma outra agência, e aí foi o momento que nós começamos a investigar e começamos a olhar. A primeira decisão depois do show foi assim, o uso está restrito do gabinete, do camarote 3A. Então assim, o primeiro ponto, a gente cessou que tivesse de novo qualquer atividade lá nesse camarote, tá? E aí a gente começou a o quê? A gente começou a prestar atenção no que estava desenrolando em relação às duas empresas que elas estavam discutindo, tá? Chegou no momento no meio do ano que acho que uma das partes entrou com processo contra a outra. Bom, pelo que eu entendi até aqui, rapaziada, rapidinho, eles meio que pararam de ceder, né? Pelo que eu entendi, após ter o conhecimento que tinha um processo ali acontecendo com aquele camarote. E, cara, naturalmente, o que vocês vão fazer? Ou vamos parar as atividades ali porque deu merda, né? Então, se continua, seria algo ainda pior, né? Mais escandaloso. Então, pelo que eu entendi, né, depois do show da Shakira, eles acabaram parando ali, igual ele está dizendo aí, para ver o que aconteceu e tal, né? Apurar mais os casos. Mas o que acontece é que desde lá, mano, o Casares vem promovendo o Márcio Carlomagno em eventos lá no social, que até ganhou promoção de CEO do São Paulo. E, cara, ele sabendo disso, igual eu falei, já era para ter afastado todo mundo, para até tirar o dele da reta. Daí o áudio mostra que ele estava ali preocupado, querendo saber e tal, mas pode levar a várias interpretações. Se ele estava preocupado para saber, para resolver a questão da instituição ou por conta pessoal. Então, isso vai gerar dúvida na cabeça do torcedor. Então, ele, como um CEO do clube, até o presidente, deveriam ter tomado um partido antes e não depois que a merda estoura na mídia, irmão. E as pessoas continuam trabalhando lá e tal. Se você já viu que tem algo de errado acontecendo, opa, vamos afastar as pessoas aqui. Mas São Paulo não faz isso. Sempre passa a mão na cabeça de todo mundo. É bizarro, mano. E aí a gente começou a observar
qual era o desenrolar desse processo. Como minha obrigação, eu preciso zelar pela instituição e preciso entender o que tinha no processo para isso. Então, para zelar a instituição, você já tinha que ter afastado as pessoas. Isso não aconteceu. Do meu nome em relação às ligações é indevido. Assim, eles usam meu nome de forma indevida. Esse é um ponto principal. O segundo ponto, talvez, eu não sei porque quem estava na ligação precisa explicar, utilizaram o meu nome como ferramenta de pressão, como acontece diariamente aqui no São Paulo em alguns casos. Muita gente... Bom, quem utilizou o nome dele, pelo que eu percebi do áudio que eu ouvi, foi o Douglas, né? Que ele estava mostrando uma preocupação. Ó, se isso cair na mídia, vai complicar pro Júlio, né? Que é marido da Mara Casares, e o Carlos Magno vai ser até demitido. Entendeu? Mas vai comentando aí, galera. Usa o meu nome com o diretor ou com o gerente. Olha, o Márcio falou, o Márcio não falou. Tanto é que a gente tem algumas mudanças de governança para que não fique esse diz que me diz utilizando o nome de terceiros ou usando o meu nome em relação a deu ordem, tirou ordem, porque a todo momento eu tenho que responder, não, isso eu não autorizei, isso eu não autorizei, isso eu autorizei. Então, basicamente, Mas ali era uma conversa que ninguém imaginava que seria gravado, irmão. Esse que é o ponto. Daí as pessoas, de forma natural, vai sair soltando, né? Vai sair falando as coisas. Ninguém imaginava que isso iria se tornar público, que iria cair na mídia. Não precisa ter autorização para você falar de uma pessoa, você conversar ali, trocar ideia com alguém. Pô, eu acho que ele tá metendo louco aqui, né? Mas sei lá. É o desfecho desse desenrolar aí da história. Só para concluir, tem um momento do áudio que o Douglas especificamente fala que você vai acabar sendo demitido quando essa história chegar no São Paulo, e ele diz claramente que foi você que cedeu o camarote para a Mara utilizar. Mas esse camarote, quando você cedeu, você não cedeu para fins comerciais, né? Ela não podia comercializar esse camarote, só para a gente esclarecer aqui. Não tinha fins comerciais nesse camarote. É um camarote que tinha que ser uma hospitalidade para que recebessem parceiros para desenvolver os projetos que tem na área da diretoria feminina. Basicamente era isso. E não foi só o Márcio cedeu para a Mara. Não. A presidência cedeu para a diretoria feminina. Então, fizeram uma solicitação, fizeram uma explicação por que utilizariam o camarote, e aí a gente achou por bem fazer isso, porque era algo para desenvolver lá a área social. Não foi falado, então, que seria comercializado. Não, vou pegar e vou comercializar. Não, de forma nenhuma. Tanto é que eu sou um dos caras hoje que mais quer que se elucidem os fatos. Precisa ser elucidado os fatos. Então, a gente precisa de ter clareza, isso precisa ter clareza. Eu estou dentro... Então, se fizeram isso, né, sem o conhecimento dele, o que ele deveria ter feito lá atrás? Ô Mara, vem aqui, que negócio é esse aqui? Agora estamos sendo processados, você vai ser afastada. Não era simples? Ele, como CEO, não poderia fazer isso? Mas tentaram ficar ali empurrando com a barriga, tentando resolver para não ser vazado. O problema está aí, cara. Eles tentaram, por mais que ele não sabia de nada, né, não estava envolvido, não ganhou dinheiro, beleza. Mas ele, como CEO, tendo conhecimento que teve coisa errada acontecendo, já tinha que ter afastado todo mundo envolvido ali. Já tinha, né? Mas... de uma citação, talvez como ferramenta de pressão que eles utilizaram, não sei o porquê dessa ferramenta de pressão, e eu, hoje de manhã, pedi para que fosse instaurado uma sindicância interna e externa, no qual eu também serei ouvido. Porque a externa ela precisa ser independente. A interna, a gente vai fazer internamente todo o processo. Tanto que a diretoria feminina cede para a empresa fez o trâmite de pagamento dos ingressos com a operadora. Então, assim, quando eles falam camarote clandestino, ingresso, foi tudo feito de forma regular aqui dentro. Eu não sei. A mulher lá disse que não, né? Pelo que a gente viu no áudio, né? Não foi nada assim com São Paulo, né? Foi, tem um e-mail aqui, tipo, o São Paulo a princípio não estava sabendo, né? Mas aí vai ter que provar tudo isso daí que ele tá falando, né? Eu não sei como que a conversa foi levada para aquele tom, mas aqui internamente o que nós tínhamos era um parceiro comercial
que há muito tempo desenvolve situações dentro do social, que solicitou um camarote para a diretoria feminina para desenvolver mais essa parceria. O São Paulo não tinha nenhum locatário para esse espaço e a gente cedeu esse espaço para que fosse desenvolvida todo esse trabalho, que eles faziam um bom trabalho lá na área social. Esse período que você estava acompanhando o processo e todo o desenrolar, como é que foi a atuação do presidente Júlio Casares? Que é muito difícil a gente desassociar, até pela envolvida ser a ex-esposa dele, enfim. Então acho que ele estava monitorando de olho e também tentando entender. Como é que foi a atuação dele durante todo esse período? O Júlio não estava monitorando nada. A gente não levou esse problema para o Júlio, a gente leva problemas um pouco mais macros, né? Esse era um problema até então de porte médio. A gente acaba levando para ele problemas de porte maior. Só estava monitorando até então o que nós sabíamos que era uma confusão entre duas partes, uma agência que teve a cessão do camarote e com outra agência que ela vendeu espaço. Até então não tinha nome de nenhum dos envolvidos. Bom, aqui ele diz que o Casares não sabia de nada, né? Que até então não era um problema assim de grande porte para chegar até ele. Pô, mas é uma parada que envolve a ex-mulher dele, é um processo que entrou no São Paulo. Será que ele não tinha conhecimento? Pô, e mais esse processo aqui, será que ele não fica sabendo? Todos os processos que entram no São Paulo, casos na justiça, o presidente não sabe, né? Mas estou perguntando para vocês aí, né? Comenta aí o que vocês acham aí, vamos lá. Sentado nessa posição, o que você passa para o torcedor para ele ficar tranquilo de que há uma pessoa sentada nessa posição que merece seguir nessa posição? Tá, acho que é importante essa tua pergunta. Eu sou um funcionário de carreira aqui, eu não sou um ente político. Muitas vezes eu sou confundido com um ente político aqui dentro, porém eu sou um funcionário, tá? Eu sou um funcionário de alto escalão, no qual vem trabalhando de forma incessante, de forma insana, para que o São Paulo consiga o superávit, chegue na receita de 1 bilhão e que diminua o endividamento, tá? Então, assim, essas são minhas bandeiras. Não só isso, a gente fez várias ações para que o São Paulo melhorasse a governança, tá? São inúmeras ações aqui, inúmeras ações. Se em algum momento algo respingar em mim diretamente, que não tem, eu sou o primeiro a pedir a licença do cargo. Mas nesse momento não. É um áudio no qual eu sou citado. Eu nem vou falar que eu sou vítima, porque vítima é o São Paulo. Mas um áudio no qual eu sou citado, que eu tenho entendimento que é utilizado o meu nome como ferramenta de pressão. Como a todo momento o meu nome é utilizado em várias situações, como aumento de salário inúmeras vezes durante o ano, que não é verdade, conforme eu apresentei o documento aqui. O meu último aumento de salário foi em fevereiro de 2024. Então, assim, são várias histórias que elas vão sendo criadas, vários mitos dentro da empresa que eu preciso também elucidar. Então, assim, o torcedor pode ficar tranquilo. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai elucidar os fatos. Quem tiver responsabilidade vai responder dentro da sua esfera, tá? E a gente vai continuar trabalhando para que seja tudo esclarecido. Bom, esse finalzinho, como vocês viram, ele mais se autopromoveu, falando das coisas que fez, que faz pelo São Paulo e tal, que não ganhou promoção, essas coisas todas. Eu até comentei com vocês aqui no vídeo que ele deveria, como CEO, tomar uma iniciativa, afastar as pessoas antes, né? E ele não fez isso. Mas eu tô pensando aqui, né? Ele só não fez isso, talvez é a intenção, se ele de fato ali não tem nada a ver, ele só não fez isso porque ele, como CEO, por mais que ele tenha um cargo importante, os conselheiros têm mais força que ele. Então, ele, como CEO, igual ele falou, que não tem cargo político nem nada, como que ele vai conseguir afastar os conselheiros, bater de frente com o conselheiro? Que são praticamente eles que escolhem ele para estar ali dentro. Se ele faz isso, o pessoal tesoura. O Carlos Magno quer me tirar daqui, pô. Aí os caras vão lá e tesoura ele. É mais fácil tirar ele, que é um funcionário, do que os conselheiros. Então, para você ver que quando tem... onde eu quero chegar? Que onde tem conselheiro envolvido em cargo no São Paulo, isso não é bom. Porque se tiver um profissional da área, ele não vai conseguir ter pulso para bater de frente com o conselheiro.
A não ser que tenha algo assim, bem escandaloso mesmo. Igual aconteceu na mídia, que aí eles foram lá e tomaram uma iniciativa. E a decisão, segundo até uma matéria do UOL, ela teve iniciativa das saídas do Douglas e da Mara, foi no dia antes, no domingo. O Casares, sabendo da reportagem que iria acontecer na segunda-feira, queria soltar a bomba para todo mundo na segunda, ele convocou uma reunião às pressas com todo mundo, o diretor de marketing, o diretor de comunicação, os envolvidos, e meio que alinharam ali o que deveriam falar, fala isso, não fala aquilo, mais ou menos assim, é o que eu estou imaginando aqui, tá? Mas é isso, galera. É uma parada bem complicada, né? E veremos o que vai acontecer. Eu, sinceramente, cara, hoje em dia fica difícil você colocar a mão no fogo nas pessoas que estão dentro do São Paulo. Fica difícil. E para mim, mesmo se o Carlos Magno tem envolvimento ou não, sabia ou não, se queimou, irmão. Se queimou. Se queimou, pode ter certeza. E para ele continuar no São Paulo, eu sinceramente, cara, não acho que seria uma boa. Não acho, mas o Casares gosta muito dele, né? Eu acho que ele não vai sair, não. Mas enfim, quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo. Esse é o vídeo de novo. Os créditos da matéria tá aqui na descrição do vídeo. Um abração e até a próxima. Valeu!